Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai ver sobre métodos ou funções auxiliares. O que é isso? Olha só, a gente tem aqui duas ações que o nosso animal faz, né? Então ele faz xixi e ele come. Então, qual a função da função auxiliar? É quando você precisa fazer, por exemplo, um ato repetidas vezes dentro de uma função, de uma ação dessas. Então, para você não ficar repetindo o código, você cria uma outra função que vai fazer esse detalhe que a gente quer fazer e ele vai ser executado dentro da minha função, entendeu? Então é uma função que eu vou fazer apenas para organização de código, para auxiliar a minha ação principal. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo utilizando a nossa classe aqui. A gente tem o animal e a gente tem a ação ou o método comer, tá? Então, para ele comer, ele precisa mastigar várias vezes, concorda? Então, para isso, a gente precisa de uma função auxiliar para mastigar. Então, para o nosso exemplo aqui, por exemplo, a gente tem a quantidade de quilos de comida aqui que ele vai comer e a gente pode fazer o seguinte: para cada 1 quilo de comida, ele vai dar uma mastigada. Entendeu? Só para exemplificar, para fazer com que a gente precise de uma função auxiliar. Então, para cada 1 quilo, ele vai dar uma mastigada. Então, a mastigada vai só fazer um console log em awk, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, for var i igual a 0 e dividido por i menor do que a quantidade de quilos, tá? I mais. Ou seja, para cada quilo que eu der aqui, ele vai fazer o loop aqui, né? E nesse loop, ele vai usar this.mastigar, por exemplo. Ok? Então a gente cria aqui o método this.mastigar, que vai fazer uma função e tudo que ele vai fazer vai ser algum som, por exemplo. Isso para esse exemplo de classe de animal, tá? Só para você entender o uso, como se faz uma classe, um método auxiliar. Então, vamos fazer o nosso animal aqui comer alguma coisa. Vou abrir só o console aqui para quando a gente der F5 você visualizar, né? Então, aqui o nosso animal, a gente definiu aqui as propriedades dele aqui e depois a gente vai fazer lulu.comer 20 quilos, por exemplo. Ou 10, vai ficar menos, né? Comer 10. Então ele vai comer 10 quilos de comida e ele vai precisar mastigar 10 vezes, tá? Então, ó, ele repete aqui, tá? No console, quando tem várias coisas iguais, ele repete e põe só o nome aqui de quantas vezes foi repetida. Então ele deu 10 em awk e depois ele finalizou. Então, se a gente fizer aqui, por exemplo, mastigar e aí aqui eu recebo o i e eu ponho i mais nhoque, só para ficar um texto diferente. Então cada vez, ó, aí vai mostrar nhoque, 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 comeu tudo e acabou, tá? Então aqui o mastigar é uma função ou um método auxiliar. Eu não vou usar ele diretamente aqui fora, tá? Então ele serve somente para eu auxiliar em alguma ação principal, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma ação principal em uma classe que demanda que eu faça muitas coisas dentro dela, por exemplo, salvar alguma coisa, então eu vou precisar certamente de funções auxiliares, ok? Então, para isso, é só para organizar o código para você não ficar com uma classe, um método muito extenso e no fim prejudicar a manutenção. Então você separa os blocos de ações separadas em funções auxiliares, tá bom? Então aqui fica fácil de você entender
o que está acontecendo. Claro que esse método mastigar tem somente uma ação, então a gente poderia facilmente pegar isso e botar aqui dentro, né? Já resolveria. Mas se o meu mastigar precisasse de mais coisas a serem feitas, para não ficar extenso o método comer, a gente divide em mastigar em várias ações. E isso é funções auxiliares, tá bom? É só para facilitar a manutenção futura da sua classe, ok? Então, beleza? Vamos lá para a nossa próxima aula.